Estamos aí ao vivo, preparando essa live deliciosa com esse nosso convidado hoje, João Pedro Ferraz do Passo, é um querido amigo de Brasília. Vou esperar ele entrar para a gente apresentar. Boa noite a todos e a todas que já estão entrando aí. Eu vou trocar meu óculos. Boa noite a todos e a todos os queridos convidados que já estão entrando aí. Hoje nós vamos receber um querido amigo, um advogado de Brasília, um professor. O currículo dele é tão grande, minha gente, que eu vou ter que ler. Porque João Pedro Ferraz dos Passos já foi chefe do Ministério Público Nacional, foi presidente da JUTRA, Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, é um advogado em Brasília, correspondente, um grande escritório que eu, sempre que eu tenho um tempinho, eu vou fazer uma visitinha a ele e vou esperar ele entrar aqui para a gente começar essa live, porque nós estamos naquela série, né? Nós estamos naquela série. E os trabalhistas, o que tem a ver com isso? Quando eu digo para os alunos que o direito do trabalho, o mundo do trabalho, ele está assim no eixo de tudo, é porque efetivamente está. E tudo que está acontecendo na política, na economia, na saúde, a pandemia, impacta o mundo do trabalho. E esse título, eu vou repetir daqui a pouco, é o título de um texto que eu estou escrevendo, e quando eu comecei a escrever esse texto com uma pesquisa, que é parte de um livro aí, de um segundo volume que a gente está fazendo, eu comecei a pensar que, e os trabalhistas, o que tem a ver com tudo isso? O que nós temos a ver, o que nós temos a ver com a justiça fechada, o que nós temos a ver com a pandemia, o que os trabalhistas, advogados, professores, juízes, membros do Ministério Público, auditor fiscal do trabalho, tem a ver com tudo isso. Pois é, então, essa live, essa série de live do mês de junho, que nós vamos encerrar no dia 7/7, eu busquei uma pessoa de cada estado, para a gente ter um termômetro assim. E olha, são muitos, né? Se nós tivéssemos que fazer live aí com os amigos de cada estado, nós ficaríamos todos os dias, o resto do ano e o ano seguinte fazendo live. Mas nós fomos buscar aqueles que trabalham também na docência, preferencialmente, que são advogados, que são do mundo do trabalho. O primeiro que nós fizemos foi o professor Jair Teixeira, que é auditor fiscal do trabalho, é professor no Espírito Santo. Depois fizemos com a professora Valena Jacó do Pará, professora da Universidade Federal lá, advogada também, pesquisadora sobre trabalho escravo. Depois nós fizemos com a professora Luciane Toes do Sul, do Rio Grande do Sul, professora pesquisadora, advogada combativa, advogada trabalhista. Hoje é o nosso querido João Pedro Ferraz dos Passos, de Brasília, professor da UNB lá, advogado, militante. E semana que vem nós vamos fazer com uma do Rio de Janeiro, vamos prestigiar nosso estado, professora Fátima Santoro, advogada da área, não da área trabalhista, das áreas de locação, de contratos, e que vai nos falar sobre essas relações locatícias nesse período de pandemia. Depois nós vamos fazer com a professora Carla Patrícia, e depois nós vamos fazer aí, nosso convidado já chegou, e depois nós vamos fazer aí com Joãozinho, manda o convite aí para mim, tá? Pra eu conseguir incluir você. Já te vi aí, tô aqui fazendo chamando o público, né? Vê se você consegue mandar o convite aí, João. Bom, isso aqui sempre ao vivo, né? Esperar o João mandar o convite aí, eu não estou conseguindo mandar para ele, para poder ele entrar. Ele já está aqui, ó.
Nosso querido João Ferraz dos Passos. João Pedro Ferraz dos Passos, como eu estava dizendo, falando dele, estou esperando ele entrar para eu ler o currículo dele. Ele já entrou, eu só não estou conseguindo incluí-lo, não sei por que motivo. Joãozinho, veja aí o que está havendo com você. Eu preciso que você apareça para mim. Eu vejo a Cátia Eduardo, uma colega. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vejo a Lídia, vejo a Cátia Eduardo, vejo a Adriana, vejo a Lívia, vejo o João, mas eu preciso que o João entre aqui para mim. Agora sim. Agora sim. Sim. O convite foi feito, só esperando ele entrar. Pronto, João, agora é só você entrar. Cheguei ou não cheguei? Claro que chegou, meu querido. Você só precisa ajustar aí a tua câmera. Aí, tô. Para a gente ficar bem ajustadinho. Tudo bem? Como vai? Boa noite, meu querido João Pedro Ferraz dos Passos. Que Prazer em vê-lo. saudade. Boa Olha, eu noite a tenho dito que todos. essas lives estão quase servindo para a gente matar a saudade dos amigos, quase que mais do que propriamente deixar essas informações aí para quem vai assistir depois. Bom, Com boa noite a certeza. todos novamente. O nosso ilustre amigo João Pedro Ferraz dos Passos já chegou aqui na nossa sala virtual. Eu falava ainda há pouco desse projeto. É um projeto e os trabalhistas, o que tem a ver com isso? O que os trabalhistas têm a ver com a pandemia, com a educação? Tem a ver com a política? O que os trabalhistas têm a ver com o governo? Eu estou querendo um sociólogo aí para discutir isso, querendo um senador, um deputado aí para falar o que nós trabalhistas temos a ver com isso. Bom, João Pedro, e esse projeto de live, né, de vez em quando eu faço algumas assim temáticas, já fiz várias sobre a arte, a direito e arte, voltei a fazer algumas jurídicas, mas a gente não pode fazer muito que cansa. Fizemos com o professor Jair Teixeira do Espírito Santo, fizemos com a professora Valena Jacó sobre o trabalho escravo do Pará, fizemos com a Luciana Tossi do Rio Grande do Sul. Hoje eu queria o João Pedro Ferraz do Passo, porque eu vou ler o currículo dele aqui, que é de Brasília. Na verdade, João, eu vou fazer uma confidência. Ele é do Rio e foi para Brasília. Essa é uma confidência que eu vou contar para vocês. Depois nós vamos fazer com a Carla Patrícia de Mato Grosso do Sul e vamos finalizar com o Antônio Queiroz, professor mineiro. Gente, mas quem é o João Pedro Ferraz dos Passos, que vai falar para a gente sobre educação, pandemia e trabalho? João é sócio fundador do escritório Ferraz dos Passos, Advocacia e Consultoria. Foi chefe do Ministério Público do Trabalho, ele ingressou, foi o primeiro do concurso, né? O primeiro concurso que teve, pelo processo democrático, e estava lá, João Pedro Ferraz dos Passos. João também é professor, eu não sei se ele está agora atuando, eu acho que ele está licenciado, professor de processo de trabalho da UNB, quer dizer, a Instituição de Brasília, né? O currículo dele é muito extenso, eu vou ler só por último. Foi presidente da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, essa associação que eu também tenho muita honra de fazer parte. Por último, ele é diretor da ABRAT, Associação Brasileira de Advogado Trabalhista, há muitas gestões. E João, por último, ele estava exercendo um cargo, deixa eu ver se eu localizo aqui, no Estado, no Distrito Federal, não é isso, João? Sim. No Distrito Federal, Sim. ele estava na Secretaria de Trabalho do Estado Sim, e sim. também depois na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Isso ocorreu nos anos de 2019 a 2020. João também é medalhado, né? Ele é grão, cheio de medalhas aí, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho. Ele é comendador. A sua é comenda? Sim. Ele é comendador. Não é esse da novela, não, gente. É o comendador de verdade, porque ele não é milionário, ele é um trabalhista. O trabalhista nunca é milionário. Então, o currículo dele é muito extenso. Ele é autor de várias obras, de artigos científicos, é palestrante. Então, esse é o João Ferraz dos Passos. Mas eu tenho orgulho, assim, João é amigo. Super parceiro, super
gente boa. João, o que os trabalhistas têm a ver com pandemia? Pode dar seu boa noite aí. Bom, primeiro eu quero dar boa noite a todos os que estão aqui. Já vi que tem vários amigos, né? E acho que estão aqui porque são amigos, né, Melisete? E Porque os alunos estão em também prova. Os alunos estão em prova. pela riqueza dos temas que você vem trazendo. Então, eu queria dar uma boa noite a todos e já começar parabenizando a professora Benizete por estas lives e pelos temas que ela tem trazido. Você vê que são temas genéricos, né? Ela, além de professora, de ter toda essa verve acadêmica, né? Essa especialidade, ela está trazendo assuntos genéricos. Ela saiu da caixinha, né? Aquela caixinha, o processo do trabalho, a petição, o recurso, o juiz, o advogado, tem nada a ver. Não, Ela não. trouxe trabalho escravo, não é isso que eu vi nas lives anteriores, que ela tem trazido temas que são temas para ser discutidos pela sociedade, não só por advogados, e principalmente por advogados trabalhistas, né? E que interessa a todos. Interessa a políticas públicas, né? Que interessa ao Estado, que interessa enfim, a todos os que têm o mínimo de envolvimento com essas questões de políticas públicas que envolvem as relações de trabalho. Então, eu quero te parabenizar porque você saiu da sala de aula, não é isso? E passou a fazer live para a sociedade, que para todos possam discutir. Porque, claro, né, aquele nosso dia a dia acadêmico que a gente faz nas salas, nos auditórios, isso, claro, tem um interesse relevantíssimo para os trabalhistas. Mas quando você pergunta o que os trabalhistas têm a ver com educação e pandemia? Ora, evidentemente que com educação todos nós temos esta ligação. Primeiro que nós somos duplamente, né? Aqui temos uma função aqui dupla face, né? De advogados, de trabalhistas e de professores, de educadores. Então, só daí você... E a grande parte, né, dos nossos colegas tem essa função de lidar com o trabalho e com a educação. Professora Benizete, primeiro, muito obrigado por me convidar, porque eu estou vendo aqui, já na nossa live, pessoas queridas que eu não via há muito tempo. Eu vejo naquela fotografia, né, que está lá nos seus contatos do WhatsApp, tal, nos nossos grupos, mas dificilmente eu tenho a oportunidade de vê-los e de poder falar para esses colegas tão queridos que a gente está aqui morrendo de saudade uns dos outros, porque nós fomos cortados, né, de uma série de atividades que nós tínhamos ao longo do tempo, né, viagens juntos, congressos juntos, aulas juntos, trabalho juntos, enfim, até os contatos com os próprios juízes, servidores, isso causou um trauma. Então, eu quero fazer esse link para dizer, se isso nos causou um dano nesse tempo inteiro, nós que já somos calejados, né, e eu, não vocês, e eu que já sou, além de calejado, velho, né, se eu sofri esse impacto, imagina os jovens, imaginam os alunos, imaginam aqueles que estavam tentando ingressar no mercado de trabalho. E eu tive aqui uma experiência muito rica, professora Benizete, aqueles que estão me ouvindo, de ter participado durante um período como secretário de Estado do Trabalho. Secretário de Estado do Trabalho tem uma obrigação, um compromisso com políticas públicas de treinar os nossos jovens, de dar a eles, né, uma maior qualificação profissional dos nossos jovens desqualificados e arrumar de uma maneira mais, eu digo, mais dinâmica o mercado de trabalho. E a gente se vê num país em que nós estávamos com um nível de desemprego de quase 18%, com a obrigação de arrumar colocação no mercado de trabalho para jovens
de qualificação deficitária, porque o Estado não vem se desincumbindo dessa tarefa de qualificar os nossos jovens. E aí eu me deparo com alguns questionamentos que, embora sempre olhando para as políticas públicas, eu nunca tinha me colocado nessa posição, professor. Quando você está nesta posição, você faz tudo e está sempre devendo tudo. Quanto mais você faz, mais você deve. Porque É um poço. você não, quanto mais você cava, mais você vê Mais da água. a deficiência. Exatamente. É uma coisa. E isso vai. Você tem que tomar cuidado para você não ficar num estado de frustração. Você não pode nunca perder a esperança, né? Muito bem. Aí eu, com esses compromissos todos para com os nossos trabalhadores, eu acumulei durante um tempo a Secretaria de Educação. Então, eu tinha dois compromissos, com os trabalhadores e com os educandos, com os alunos. No meio desses dois compromissos, nós somos aqui, todos nós, apanhados por esta pandemia. E aí você pergunta, o que os trabalhistas têm a ver com isso? Professora, tem a ver com tudo. Por quê? Primeiro, como secretário de Educação, eu recebo um comando do Estado dizendo, olha, as escolas estão fechadas por uma questão sanitária. Aí você diz, bom, tudo bem, o que eu vou fazer com os professores? Os professores, se estão da área pública, ficam em casa. Mas aí você tem terceirizados que trabalham nas escolas, que são as pessoas que preparam, não é isso? A alimentação dos alunos. Você tem todos aqueles que prestam o serviço periférico. Então, o que eu vou fazer com esses trabalhadores? Bom, vou mandá-los para casa e vou continuar, naturalmente, suportando e pagando, não é isso? Os seus salários, enfim, as obrigações do Estado. Aí vem o questionamento. Eu posso fazer isso sendo um servidor público? Eu posso pegar o dinheiro público e pagar o empregado que vai ficar em casa sem trabalhar? Aliás, eu não sei se posso. Eu tenho certeza que devo fazer isso, né? Mas eu não sei se a legislação me permite. O dever do Estado, eu tenho como perfeitamente, isso é um dever do Estado. Ele não pode abandonar, assim como os empregadores privados não podem fazer isso. Só que o empregador privado, ele está lidando com o patrimônio dele, eu estou lidando com o patrimônio do Estado. Muito bem. Depois você tem outro problema, além disso, né? Aquelas mães que trabalham fora e que são mães carentes e que geralmente deixam os seus filhos na escola para trabalhar. O que faz, não é isso? O Estado nesse momento. E as mães ainda dizem, olha, eu além de deixar o meu filho na escola para trabalhar, lá, então eu tenho dois problemas, não é isso? Como não desorganizar a vida desses pais que têm na escola um apoio para o seu dia a dia, que têm na escola um apoio para deixar os seus filhos. E eu sempre disse, olha, o pai, quando ele vai deixar um filho na escola, professora, a senhora que é mãe, né, e teve seus filhos também educados, ele larga o seu filho na porta da escola, ele está deixando ali o seu maior patrimônio, não é isso? Sob a responsabilidade de servidores, de funcionários, de professores, é isso? E aí eles perguntam, e agora? Como eu vou fazer para trabalhar se eu não tenho onde deixar meu filho? O meu filho está em casa e a alimentação que ele recebe na escola, eu não estou mais recebendo. Eu estou falando de pessoas carentes e que dependem da escola pública, né? Ora, esse reflexo acontece nos alunos de escola particular? Evidentemente que sim, porque os pais e mães desses alunos também trabalham, né? Então, quando se pergunta o que os trabalhistas têm a ver com isso, eu digo, tem tudo. E aí, eu não estou falando aqui do funcionário, do trabalhador da área de educação, porque este da área de educação, eu chego para ele e digo, olha, professora,
A senhora que passou durante a sua carreira inteira na sala de aula, você fez cursos de pedagogia para ter contato direto com o aluno, para educar o aluno pessoalmente. Agora você vai para frente de uma tela, não é isso? E você vai desenvolver métodos pedagógicos para ensinar os seus alunos. Então, você tem todo esse tipo de desarranjo na vida de professores, você tem essa confusão na vida dos trabalhadores, porque a educação, o Estado, quando está educando, ele naturalmente está dando apoio a essas famílias. E você traz para essa discussão assuntos que até então estavam adormecidos, como, por exemplo, ora, se eu estou hoje estudando e educando meu filho na escola, eu posso fazer isso permanentemente? Eu posso tirar da escola, quer dizer, vem aqueles assuntos do homeschool, todos aqueles assuntos que estavam adormecidos. E você começa a perceber problemas de saúde pública, né? De transtorno nos profissionais, nos alunos. Os profissionais, porque não estão preparados para oferecer para os alunos aquilo que o Estado cobra, né? Você diz, bom, agora nós vamos oferecer ensino à distância para os alunos. Organiza uma equipe e pede a essa equipe que faça um projeto. Eles trazem um projeto, olha, está muito bom. Agora, os meus alunos não têm computador, não têm internet, não têm como acessar os programas que o Estado vai oferecer. Então, quando pergunto o que os trabalhadores têm a ver com isso, eu digo que os trabalhadores têm a ver com tudo isso porque educação e trabalho andam conectados, andam juntos. Então, quando você cria qualquer interferência nesse ambiente normal que acontece o ano inteiro, você cria uma interferência no ambiente externo como um todo. Qual é o pai, qual é a mãe que não passa o ano inteiro trabalhando e se organizando para, quando ele tiver as suas férias, ele vai sair com os filhos, ele vai conviver com os filhos, ele vai se projetando e se organizando. Numa pandemia dessa, todos os projetos, né, tudo aquilo que ele estava organizando durante o ano letivo, começa a acontecer no seu dia a dia. E nós temos visto, professora, inclusive, muitas doenças do trabalho ocasionadas, não só no pessoal da saúde, como naqueles que, de certa forma, são os que eu diria, os que são os auxiliares da área de saúde. Seriam professores, seriam os pedagogos, seriam diretores de escola, sem contar, né, com as dificuldades que se tem de manter, eu diria, a subsistência desse pessoal. Porque se nós formos para a área da escola privada, nós temos problemas maiores. Quantos professores não foram dispensados porque os alunos não puderam ir para a escola e não tiveram acesso à escola à distância? Quantos E não aí perderam... a gente tem o problema do desemprego. Sim, quantos não Então, perderam o emprego por causa disso? A falta de uma política pública na educação durante a pandemia gera um problema aí no emprego, de desemprego. No emprego, na alimentação. E a dificuldade de quem está empregado em trabalhar home office com crianças em casa. Sim, quer dizer, então é uma cadeia, né? Sim, é uma cadeia. Você tem problema de alimentação, você tem problema de saúde, você tem problema do ambiente de quem trabalha, que não tem onde deixar os seus filhos, né? Você tem alunos, muitos, né, professora, que praticamente durante a semana se alimentam na escola. Então, os pais dizem assim, olha, eu estou com dificuldade de alimentar os filhos. Mas nós não
Claro, isso são políticas públicas que transcendem o mundo do trabalho. Mas se nós ficarmos dentro do mundo do trabalho, do que nos interessa, nós vamos ver que a nossa juventude, principalmente aqueles que estavam, professora, no terceiro ano, por exemplo, tá? Com uma expectativa de entrar no mercado de trabalho, uma expectativa de entrar na faculdade. Então, esse aluno teve um desestímulo que, às vezes, leva ao abandono e leva à evasão. E o abandono escolar e a evasão escolar é um problema de política pública que tem que ser combatido diuturnamente, independente de pandemia. E que não começou com a pandemia. Não começou com a pandemia. Cada aluno que se evade, cada aluno que abandona, é um profissional qualificado a menos que você coloca no mercado de trabalho e talvez seja E isso gera um subemprego. Um problema para o Estado amparar depois, professora, não tenha dúvida nenhuma. Então, vejam como aí a pergunta, o que os trabalhistas têm a ver com isso? Tem tudo, porque o jovem que não ingressa no mercado de trabalho nesse momento em que é a expectativa dele, é um jovem, ele já tem as dificuldades normais, que vai abandonar, que vai se evadir da escola, que vai abandonar a escola, que vai continuar num subemprego, é isso? E que provavelmente não vai novamente voltar para aquele trilho que é o conveniente, que o aluno tenha incentivo, que ele tenha, enfim, todos aqueles ingredientes necessários para qualquer adolescente, para qualquer jovem entrar no mercado de trabalho e desenvolver a sua vida. Então, o impacto no mercado de trabalho ele é violento. Eu já não estou querendo fazer aqui uma análise dos impactos negativos para aquele aluno de ensino básico. Porque se você atrasa um ano de alfabetização de um aluno, professora, as estatísticas mostram que a recuperação desse tempo leva 10 anos. Então, se nós tivermos agora um atraso de 2 anos em educação, nós vamos levar 20 para recuperar o tempo perdido. Lamentavelmente, isso é provado por estatística, não é estatística nossa, é estatística do mundo, né, dos especialistas. Eu vou fazer uma provocação que você vai sair muito bem disso. A gente pode dizer que isso é um estado mínimo intencional, porque se eu tenho uma sociedade menos culta, menos educada, menos preparada, é uma sociedade que sabe escolher, não sabe escolher os seus governantes e aceita tudo que vem, é intencional? Olha... Ou é um problema histórico do Brasil? Não, isso não é um problema histórico só do Brasil. É do Brasil, da maioria dos países, né, que tem que ainda não chegaram, né, ao desenvolvimento completo. Mas, olha, eu não diria que é só do Brasil. Na época em que nós tivemos essa paralisação da educação pela pandemia, eu tive, naturalmente, que estudar a situação de todo mundo. Digo, o que os vizinhos mais distantes ou mais próximos estão fazendo, né? E eu fiz análise, inclusive, dos Estados Unidos. Quando eles começaram, né, a oferecer ensino à distância, você não imagina, tinha uma quantidade enorme de alunos que moravam no interior, que viviam com os pais dentro de trailer, dentro de containers, e não tinham acesso à escola. Eu digo, bom, viva, pelo menos, né, não somos apenas nós. Então, eu digo, olha, exato, não é uma questão intencional do Estado de não educar para poder subjugar, enfim, não é não. Agora, que é histórico, professora,
é histórico e é desanimador. Eu lembro que desde que eu estou acompanhando essas questões de educação, e eu tenho aqui um viés muito progressista, que é o seu, que não tem esse conservadorismo, eu acho que o Estado tem que apoiar, e eu tenho ouvido dizer que a educação é fundamental para que a gente saia de qualquer crise, né? Mas isso eu ouço dizer desde que eu era estudante do secundário. Nós No estamos Rio já, de professor, Janeiro. eu já estou chegando, exatamente. Eu acompanhei no Rio de Janeiro a política de construção de escola, de CIEPs, etc. E tal. Enfim, não querendo entrar nessa discussão política, mas eu ouço falar isso desde que eu tinha os meus 18 anos, eu já estou com quase 70 e nós não andamos nada. Então, lamentavelmente, eu tenho que dizer a todos os que estão nos ouvindo, professora, e eu tenho que fazer essa reflexão, e eu lamento muito ter que fazer, nós, Algum governo, a nossa de lá geração, para cá, algum governo ou outro teve um olhar pois é, professora, mais não para a teve, educação? e quando eu digo que não teve, eu estou dizendo o seguinte, a nossa geração não, não atendeu os anseios nem da nossa, nem das gerações futuras, né? Então, nós falhamos. Quando eu digo nós falhamos, é porque, olha, eu já estou quase na idade de me colocar na posição daqueles que facultativamente vão escolher os seus governantes, né? Porque você chega numa idade que você vota se quiser. Mas, Para de olha, falar de idade, nós João, passamos para. esse tempo inteiro escolhendo os nossos governantes, os nossos dirigentes, e nós, eu digo, quando a nós, é a nossa geração, de pessoas da minha idade, não da sua, que você ainda está muito jovem para isso. Nós não fizemos o nosso dever de casa. Nós não fizemos o nosso dever de casa. E aí é que nos cabe alertar os jovens de hoje, os estudantes, né? Que quando eles forem escolher os seus governantes, parem, escolham, participem de discussão, participem de lives como essa, não é isso? Participem dos seus partidos políticos, das suas organizações estudantis, para quê? Para discutir as políticas públicas do país. Se Isso nós aí. formos, não é isso? Nós temos que É. nos Às vezes colocar a gente, na às posição vezes, de quem não fez, né? isso aí, os diálogos, eu acho que a pandemia, ela é uma catástrofe que vai ser estudada. A história só se conta depois. Mas ela pode também proporcionar algumas situações muito proveitosas. Né? Nós estaríamos viajando aí para o Juta, em Portugal, estaríamos no Congresso, estaríamos na Conferência da OAB, estaríamos viajando o Estado nos diversos eventos, mas ficaríamos só com aquele evento naquele dia. A pandemia ela tem coisas ruins, eu tenho refletido muito. Já fiz lives com psicólogo, já fiz live com sociólogo, já fiz live com economista, para poder a gente tentar compreender um pouco. Mas uma coisa é fato: os debates têm que ocorrer. E essa Sim. live, vou te chamar de João, meu amigo João, professor João, essa live, você me chama de professor, dizendo que eu sou nova, ó, mulher passa um pó de arroz, passa uma base. Essa live, ela vai ficar gravada aqui, por isso que eu estou fazendo pelo BRM Curso, para que os alunos acessem. Vai para o meu canal do YouTube, inclusive o da professora Valena, o professor Jair, que está lá, está sendo objeto de pesquisa avaliativa nesse final de semestre, porque são temas muito ricos e eu quero que os alunos conheçam essas pessoas interessantes, que conheça você, conheça a Valena, conheça a professora Carla, que conheça os pares e aqueles que podem trazer informações de diversos estados. Então, talvez isso seja uma coisa interessante. Já fiz com o César Brito, falando sobre arte e direito, que é para a gente ampliar a nossa capacidade reflexiva.
Então, se tem uma coisa boa, algumas boas, esse canal aproxima, nos aproxima, permite que encurtemos distâncias físicas, geográficas, mas que também permite que outras pessoas conheçam o seu pensamento, a sua experiência. Porque eu queria que depois, quando você finalizasse, eu te cortei, quando você finalizasse, não, a hora que você terminar esse ponto aí que você está falando, e eu quero te provocar muito sobre o papel do Estado no processo educacional como um todo, porque depois eu quero que você fale um pouco da carreira de acesso ao Ministério Público, de acesso à magistratura, você como professor e como uma pessoa que fez carreira pública, que passou por um concurso e que chegou ao topo da carreira. Porque os alunos depois vão ouvir isso, eles hoje estão em prova, mas é feito para eles, sobretudo, para que eles ouçam e para os nossos pares. Mas eu quero, antes disso, eu queria que você falasse é, e o Estado mínimo. Esse governo federal, nós estamos na pandemia, e nós estamos sob a égide de um governo de extrema-direita. Me desculpe, mas eu não tenho como não provocar os meus pares. E ele, com a educação, teve alguma contribuição? Não teve? Você esteve no governo, talvez você tenha um certo cuidado, aí, zelo de falar. Não, veja bem, professora, nós temos, naturalmente, já algumas bases, né, para que os estados sejam atendidos pelo governo federal na área de educação. Houve um corte drástico e dramático, né, isso no orçamento da educação. Isso já é extremamente significativo, né? Claro que aparece centenas de ideias, eu não queria entrar nisso, mas, por exemplo, quando eu assumi a Secretaria de Educação, a primeira coisa que se pregou aqui, e que parece que seria a solução, seria a militarização das escolas públicas, principalmente naquelas áreas carentes, né? Então, eu tive que enfrentar esse problema aqui, onde pregava-se que nos ambientes onde existia muita violência de alunos para com professores, para com a comunidade, nós teríamos que fazer um misto de educadores e de segurança. E aí seria a militarização da escola. Bom, primeiro, que a minha opinião foi que nós deveríamos fazer uma, uma consulta à comunidade, o que foi feito, e algumas comunidades aceitaram isso. E o que eu levei naquela época para o, o Ministério da Educação, porque o presidente da República estava realmente ele estava determinado a militarizar todas as escolas onde tivesse violência ou não. Eu disse, olha, Pois é, porque para ele, Paulo Freire é um energúmeno. Então, sim, se mas Paulo aí Freire é um ele, energúmeno, eu beleza. fiz com ele, eu fiz algumas propostas. Digo, olha, eu concordo perfeitamente que façamos isso, desde que o Estado dê para todas as escolas públicas, para aqueles municípios mais carentes e nos lugares onde tiver mais violência, toda a estrutura que tem os colégios militares. Os colégios militares hoje têm hospitais dentro, tem professores que recebem 5 ou 6 vezes mais do que os professores de escola pública. Eu digo, olha, me dê essa estrutura, que aí tudo bem, a gente vai ter uma educação básica, de ponta, de primeira linha no Brasil. Mas, claro, isso aí era só uma questão de política. Primeiro, não tem professores para isso, né? E em muitos casos a comunidade disse não. A comunidade não aceitou. Em relação ao apoio do governo federal
para a área de educação, o corte no orçamento foi a resposta. E aí diz, olha, temos que cortar o orçamento da educação porque precisamos aumentar ou melhorar o orçamento da área de saúde. Então, nós estamos trocando educação por saúde como se a educação não fosse tão fundamental quanto a saúde. Então, no governo federal, eu diria, na parte de educação, foi uma grande decepção. Quer dizer, uma decepção por quem estava longe do problema, porque eu nunca tive esperança de que esse discurso renderia qualquer melhora na área da educação. Mas, olha, nós viemos de governos anteriores também, professora, brigando por orçamento e por melhoria na educação. Nós viemos daqueles municípios mais pobres, nas periferias de cidades. Você passa por cidade grande, por exemplo, como o Rio de Janeiro, você sabe que os alunos de periferia não têm um estudo de boa qualidade, como era antigamente, né? Que as escolas públicas eram o exemplo, eram o referencial, como são hoje as universidades públicas. Se nós temos hoje na universidade pública um referencial, por que não ter esse mesmo referencial no ensino de base, no ensino fundamental, né? Então, acho que esses investimentos o Estado tem que fazer. Mas quando eu chamo a atenção, e aí dos nossos alunos, daqueles que, evidentemente, vão me ouvir e vão julgar o que eu estou dizendo, nós falhamos muito, professora, porque não só na hora de escolher os nossos eleitores. Aí eu pergunto aos nossos alunos, eu pergunto para a professora Benizete, quando é que você veio, quando é que você pensou em colocar, por exemplo, o seu nome, né, para se candidatar a um cargo público para administrar o seu município, o seu país. Então, eu pergunto aos meus colegas, aos meus amigos, aqueles que convivem comigo, digo, gente, por que você não se candidata? Nós precisamos de gente como você. Eles falam, Deus me livre, me deixa fora dessa. Então, essa é a nossa grande falha. Nós João, não assumimos a responsabilidade. E por que você acha que a gente pensa aí, Deus me livre, nessa política partidária? Porque nós somos seres políticos, nós estamos fazendo aqui política. Sim. A gente faz política o tempo inteiro, nas associações que participamos, na OAB e tal. Nós somos políticos, mas por que a gente tem essa resistência a fazer uma participação efetiva, lançando-se candidato numa política partidária? Porque nós temos uma cultura de corrupção absurda, nós temos um processo político no Brasil que é um processo político que precisa de sérias correções, com muitas mordomias para os políticos, onde o poder ainda é o mais importante e não o cargo a serviço da população, de quem elegeu, da comunidade, enfim. Por que será? Bom, primeiro que a nossa geração já tem uma cultura de que fazer política é alguma coisa proibida, né? Porque desde os nossos bancos estudantis, digo a nossa geração, porque nós pegamos lá naquele período, né, de ditadura tal, e que nós não tínhamos direito a escolher os nossos governantes principais, nós não tínhamos o direito de fazer políticas e não tínhamos a liberdade de apresentar em público as nossas ideias, né? Liberdade essa que, se a gente não tomar cuidado, a gente perde agora também, por esses discursos que estão por aí. Então, eu digo, olha, o nosso país, o nosso município, o nosso estado, a nossa cidade, eu faço uma comparação micro, professora, como se nós fôssemos moradores de um grande prédio, não é isso? Onde tivesse centenas de moradores. Você pergunta, quem vai se candidatar a síndico? Ninguém quer, porque isso é problema, ninguém quer administrar. Entendeu? Se tudo estiver andando muito bem, você não quer nem saber. Quando começa a ter problema, você acaba criticando esses problemas,
criticando aqueles que estão tentando resolver o problema, mas você dificilmente se coloca à disposição para resolver o problema. Então, eu digo, as políticas públicas, elas vão ter um bom caminho quando as pessoas de bem começarem a colocar os seus nomes para um propósito de administrar o país. Então, você vê, nós temos os partidos políticos, que têm todas essas mazelas, né, que foi colocado agora. Nós temos os partidos invadidos por pessoas que nem sempre são as mais recomendáveis. Como é que a gente troca isso, professor? Indo lá para dentro. Se não for lá para dentro, se não formos lá para dentro, não resolve. Mas para ir lá para dentro, precisa de todo um processo educacional, do povo estar esclarecido, do povo entender, e a gente volta na educação. O povo, ele precisa entender o que é a troca, o que é o político sério, aquele que realmente quer ir para lá para fazer. Agora, tem duas questões aí. Tem o sério, o que se interessa por fazer, tem a pressão do partido político, do partido, e tem também toda uma conjuntura que às vezes envolve, ou você está dentro daquela conjuntura, ou você não faz parte. Nós estávamos aqui com a disposição. Nós temos aqui no Rio o Marcelo Freixo, que ele é muito combativo, dentre outros, o Molon, Alessandro Molon, e dentre outros, são extremamente combativos lá, mas minorias. Sim, nós estamos aqui discutindo educação, pandemia, o que os trabalhistas têm a ver com tudo isso, né? E nós chegamos a alguns pontos que, claro, dariam uma live por dia. As pontas estão todas soltas. O exercício da nossa cidadania, professora. A gente só exerce a cidadania de 4 em 4 anos. Isso está certo? Não está correto. Não. E é por isso que o país está nessa situação. Agora a gente está um pouco cidadão, porque está tendo uma CPI aí, estamos todos aí ligando o lado cidadão para acompanhar essa CPI, né? Sim, mas não precisa de ter uma CPI para que a gente ligue o lado cidadão. Nós somos advogados, né? Nós somos advogados. E o que o advogado tem a ver com isso? Vejam, primeiro nós temos que ver que nós, como advogados, a gente tem cuidado de uma maneira, pelo menos, satisfatória da nossa casa, da nossa OAB, né? Quando a coisa não vai bem, os advogados se reúnem e dizem, olha, vamos tomar uma providência. A gente está atento àquilo que nos atinge diretamente. Eu acho que nós temos que ter uma visão mais ampla de cidadania. O que a OAB pode fazer? A OAB sempre foi um referencial para tempos de crise, né? Mas os advogados, geralmente, eles cuidam bem da sua casa e eles só aparecem quando realmente há uma grande crise. E eles se manifestaram muito. Eu não posso reclamar da nossa OAB, porque, afinal de contas, nós somos plurais. Nós temos advogados que pensam de uma forma, temos advogados que apoiam esse estado de coisa, lamentavelmente, né? Mas essa pluralidade é que consolida a democracia. Mas a nossa casa nós temos cuidado bem. Agora, nós temos que cuidar, não é só da OAB, não é só da escola onde a gente ensina, não é só do prédio onde a gente mora. A gente tem que cuidar da cidade, do estado, do país e exercer a cidadania diuturnamente. E com essa pandemia, com esse corte que teve na educação, nós vamos ficar ainda mais distante do exercício da cidadania, que seria, eu diria, o desejável para que nós possamos progredir, para que nós possamos, daqui a mais alguns anos, né, que os nossos filhos, que os nossos netos e bisnetos digam, olha, os nossos antepassados criaram condições para que a gente pudesse viver bem e escolher bem os nossos governantes. Então, eu diria que num momento desse, de pandemia, as pessoas hoje estão correndo atrás
da sua sobrevivência. Nós que estamos, eu diria, numa posição mais privilegiada, nós temos que nos dedicar a tentar, hoje, arrumar o mundo do trabalho, arrumar o mundo da educação, arrumar o mundo da política, para que a gente possa prosseguir, depois dessa pandemia, aquilo que a gente vinha trilhando. Nós temos a OAB, como perguntou, um grande referencial, né, na área política, na área de cobrança de políticas públicas, de fiscalização. Eu diria que a OAB é um órgão de controle talvez melhor do que os órgãos de controle oficial. E devemos permanecer sendo assim. Não é à toa que, na atual conjuntura, o presidente do Conselho tem sofrido muito com os posicionamentos políticos em defesa da sociedade, que é um papel da OAB, em defesa da cidadania, dos princípios e valores e normas constitucionais, e ele tem sofrido bastante na atual conjuntura do governo e da pandemia. Isso em todos os períodos, seja de crise ou não, a OAB está presente. Eu diria, é um grande órgão de controle, porque a OAB está presente nos tribunais, está presente no Conselho, né? Ela tem um papel fundamental nos órgãos do Estado e que exercem o controle das políticas públicas, a fiscalização da lei, etc. Mas não é esperar só que o advogado faça isso, né? A dona de casa tem que ser incentivada a cobrar políticas públicas, né? O operário, os sindicatos, que foram todos eles desmontados nesse período, nós, advogados, nós temos que dar o apoio para que os trabalhadores se reorganizem, para que eles possam ter uma base, pelo menos, financeira e econômica para se organizar, porque senão eles não têm condições. Eles estão hoje, os trabalhadores, brigando pela sua sobrevivência. Então, eles estão hoje preocupados com o seu individual e pouco preocupados com o coletivo, porque não podem, eles estão numa situação fragilizada. Então, eu diria que nós precisamos despertar nos nossos alunos esse dever de cidadania diuturna. Cidadania diuturna é aquele cidadão que vai exigir que, no momento desse de pandemia, todo mundo use máscara, que tenhamos vacina para todos, que tenhamos trabalho para todos, não é isso? Que aquele trabalhador informal que hoje está prestando serviço para grandes aplicativos tenha um suporte previdenciário, se ele tiver um acidente, se ele tiver desempregado, porque isso, claro, toda essa horda de trabalhadores informais, eles serão, no futuro, suportados por nós, aqueles que vão ter obrigações com a Previdência Social, com o Estado. Um dia a conta chega. Esses meninos que estão aí trabalhando sem nenhuma garantia, sem previdência, sem nada, o futuro deles, eu não sei se eles não tiverem tempo de estudar, de se especializar, o futuro deles vai ser aguardar uma assistência do Estado, não tenha dúvida nenhuma. Então, nós temos que nos preocupar com isso, como advogados, como, juristas, como professores. Nós temos que brigar contra isso, nós temos que fazer as críticas em relação a isso e mostrar para a sociedade que às vezes pensa que tudo é muito fácil. Não, fica mais barato, não é isso? Fica mais fácil, fica mais cômodo. Nós temos que mostrar para eles que esta conta da comodidade de hoje chegará para nós, não é isso? Ou para nossos filhos, ou para nossos netos, num futuro que não está longe. Então é isso, professor. Eu acho que a educação é fundamental, mas o apoio do Estado, as políticas públicas, quando você fala em Estado mínimo, esse Estado mínimo é um Estado que tem que fazer, sobretudo, poupança, esse Estado tem que fazer reservas financeiras, reservas de todo tipo, para enfrentar situações como essa
Quem garante Onde que ele essa pode pandemia... gastar menos? Onde Quem ele pode garante? fazer economia, João? Em que setor ele pode fazer economia? No setor público, no funcionalismo? Olha, ele pode fazer... Eu acho que eu não Essa diria poupança. que o Estado seja perdulário, mas ele tem que fazer com que as suas ações sejam mais eficientes, né? Que as suas ações sejam o serviço do Estado seja mais barato, seja mais eficiente, que tenha menos intermediários para terceirização de serviços, quer dizer, tudo isso vai ficando na mão do intermediário, na mão do atravessador. Claro que nós não temos condições de resolver isso de um dia para o outro, mas basta uma auditoria não muito especializada para ver que o Estado gasta muito em todos os setores. Professora, ontem eu estava refletindo, né, e às vezes eu estava vendo um jornalista fazer críticas a determinadas estatais e a aplaudir algumas medidas do governo na direção das privatizações, né? Fica essas estatais com salários altos, com, com mordomias. Aí eu estava pensando o quanto custa, por exemplo, as nossas Forças Armadas, né? Quanto custa se você O treinamento. desmonta esse exército? Porque, olha, se você tivesse as Forças Armadas fazendo polícia de fronteira, faz pouco. Se fizesse, não entrava o que entra de armas e drogas no país, né? Então, veja bem, se a gente economizasse a metade do orçamento das Forças Armadas e colocasse na nossa educação, nós íamos muito bem. Agora, quem é que tem coragem de dizer isso? Não sou eu nessa live quase privada entre amigos, né? Diga isso lá na rua, né? Quanto é que a gente gasta com esses generais, enfim, coronéis, E que tiveram estão alguns lá? subsídios agora que vão incorporar Sim, sim, não é e isso? vão ficar pesados aí nas próximas gerações. Com Na armas, próxima, com combustível, com desfile, enfim, vamos pegar todo esse orçamento e colocar na educação. Nós o nunca fomos. próprio, a própria Câmara dos Deputados do Senado, eles têm subsídio. Outro dia eu estava vendo uma comparação de um deputado que gastou R$ 600 de combustível. Foi até o Ciro que estava falando isso. E o outro que gastou 15 mil, Pois é, levando mas notas de outros estados. esses valores, eu diria que são Esse pequenos ralo, se nós formos comparar, por exemplo, a um orçamento de Forças Armadas. Eu não sei se o Brasil abrisse mão do Exército, será que nós seríamos atacados por outros países hoje? Nós não vamos fazer guerra com ninguém, nunca fizemos. Quanto somos se pacíficos. gastou, né? Agora, claro, nós estamos dizendo aqui isso num ambiente quase privado, né, professora? Quase privado por hora, porque isso aí vai ganhar o mundo, porque eu vou divulgar, isso aí fica, daqui a pouco começa um monte de gente entrar lá no YouTube e tal, eu peço para fazer pesquisa sobre o tema. Sim, Ó, porque quando se prega, né, a privatização de estatais para que o Estado seja mínimo, ora, vamos pregar então a extinção das Forças Armadas e desse orçamento. Vamos aplicar na educação e na saúde, né? E que nós vamos viver muito bem. Eu acho que nós podíamos começar já a trabalhar esse discurso. Se você tiver coragem, saiamos daqui juntos, dizemos, olha, a nossa proposta agora é a extinção das Forças Armadas e aplicar todo esse dinheiro, navio, aviões, é isso, caça, tudo isso nós vamos colocar na educação. Ficaríamos com as Forças Armadas mínimas, submarino, submarino, exatamente. Quantas escolas a gente não construiria, né? E quantos alunos a gente não educaria com o dinheiro de manutenção de um submarino? Não é isso? bom, gente, olha, a gente ficaria a noite inteira batendo papo com o Joãozinho, mas uma coisa já ficou assim, muito clara dessa live. Ele é um defensor incansável da educação. Por isso o tema da live. Ele estava lá na Secretaria de Trabalho e Educação
E João é uma pessoa que vem de um processo educacional aí, não só nos estudos dele próprio, para angariar o próprio conhecimento, mas como transferência de conhecimento. E quem esteve dentro de uma secretaria dessa, quem tem um olhar para o mundo, porque dentro do Ministério Público, certamente João viajou muito, né? E os setores ligados à parte da educação, à parte infantil, os cuidados de um modo geral, faz com que ele tenha esse arcabouço, esse cabedal, esse conjunto aí de habilidades e aptidões para falar desse tema. Então, ele é um grande defensor da educação. Eu Mas, tive a felicidade, né, professora, desculpe interrompê-la, de ser colocado nessa trilha onde eu, primeiro como advogado trabalhista, depois no Ministério Público, né, com combate ao trabalho infantil, e combate ao trabalho escravo, e depois eu caí na educação e me deparei com temas que pareciam contraditórios para mim. Eu, quando comecei no Ministério Público, no combate ao trabalho infantil e na implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós fazíamos busca ativa nas casas dos pais de alunos de, olha, você tem que colocar o seu filho na escola, senão você pode ser punido. O Estado tem instrumentos de punir aquele que não leva o filho para a escola. E hoje, né, eu me vi aí na frente de uma secretaria de educação e às vezes vejo que o Estado não tem a escola para oferecer para o menino, né, que às vezes está em casa, não tem a escola adequada para que esse pai seja confortável. Eu, graças a Deus, no Ministério Público, eu tive uma visão muito ampla do mundo do trabalho. E quando cheguei no mundo da educação, eu me convenci, professora, de quanto mais a gente faz em política pública, eu volto a dizer aquilo que comecei, quanto mais a gente faz, mais a gente está devendo. E acho que isso a professora Benizete está percebendo e por isso está fazendo essas lives, esses debates com esses temas tão importantes, para ver se a gente desperta, não só nos advogados, que já estão despertos, mas em toda a sociedade, esse dever de cidadania que tem que estar presente em nós todos os dias. e cidadania, ela tem que começar pela educação, porque sem ter um povo minimamente instruído, sem ter um povo com educação, todo o resto, todo o edifício, todo o arcabouço, ele se fragiliza e ele desmorona, digamos assim. Ou pelo menos não se ajusta, não tem firmeza numa sociedade. Nós temos uma sociedade plural, desigual, nós temos uma sociedade com muitas mazelas, mas, sobretudo, altamente pautada pela desigualdade social, pela desigualdade econômica, por óbvio que o social ele é o gênero e as espécies são a econômica, a Sim. educacional, a cultural, né? O acesso à cultura. Eu fiz várias lives sobre cultura, porque todos sabem que eu sou muito ligada à arte e tal, e para a gente falar, e o tema era arte salva, eu acho que tudo salva. Então, fechando essa ponta, tudo está em tudo. O mundo do trabalho, o mundo da educação, a pandemia, os governos e, sobretudo, o processo de conscientização de cidadania, que é o ponto-chave. Porque se avocarmos para cada um de nós a condição de cidadão, nós vamos perceber que isso, que em volta orbita um conjunto de obrigações e necessidades, deveres, ônus e bônus, que cada um de nós precisa. Professor, eu fico muito feliz em ver que pessoas como a professora Benizete, uma colega, advogada, companheira, professora, está preocupada em trazer esses temas não só para os alunos dela, mas para todos aqueles que a gente convida para estar conosco, né? E essas pessoas que foram aqui referidas e que participarão das suas lives são todos profundos conhecedores, né, dos temas para os quais foram convidados, pela Valena, pela Carmen, todas as pessoas do mais alto gabarito. Mas eu espero que essa sua motivação continue, que não pare por aqui,
essas suas lives, com essas suas discussões, e que os temas não se circunscrevam à questão trabalhista, à questão ligada diretamente aos advogados. Que a gente abra tudo isso, né? E, sobretudo, dizer para os nossos amigos, para os nossos ouvintes, para os alunos que depois, naturalmente, passarão por aqui, né? Se querem uma sociedade diferente, no ano que vem, antes de votar, escolha bem os seus representantes, porque só assim que nós vamos mudar esse país. Com Para não certeza. chorar depois o leite derramado. E vamos fiscalizar. Votar, fiscalizar e ombrear. Eu acho que são palavras-chave. Bom, gente, olha, isso aí vai ficar salvo no meu canal do YouTube, professora Benizete Ramos. Tem várias lives lá, tem lives sobre arte, tem lives sobre psicologia, sobre economia, sobre direito. Eu dei um tempo nas lives agora esse ano, fiz só algumas só de poesia, porque muito cansativo, muita gente fazendo. Mas aí a gente sente aquela necessidade de chamar outras pessoas, de fazer, de debater, porque eu acho que esse é o momento da gente interagir. Se a gente não pode interagir presencialmente, a gente faz essa interação assim. Então, semana que vem nós temos a professora Fátima Santoro, é a única do Rio de Janeiro que eu convidei, que ela é especialista, ela é mestre e doutora em direitos reais, vai falar das locações, vai falar dos escritórios de advocacia que estão entregando as suas salas, vai falar das dificuldades dos escritórios, que ela sabe disso, professora Fátima Santoro, é coordenadora do curso de pós, daqui no Rio de Janeiro, da minha instituição, da Universidade Veiga de Almeida. Depois nós vamos ter a Carla Patrícia, depois o professor Antônio Queiroz, respectivamente Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Gente, foi uma delícia conversar com o João, vai ficar salvo, vou mandar o link, João, foi um prazer, adorei, a gente ficaria o resto do tempo aqui, mas eu tenho medo do Instagram cortar, gente. Antes ele cortava com 60 minutos, depois eu fiz tanta live, eu fazia no meu canal pessoal, no meu Instagram pessoal, que aí eu ficava mais tempo, mas eu estou com medo dele cortar, então a gente vai enterrando por aqui, você tem seus compromissos também, eu agradeço assim. Professora, muito obrigado. Eu estou à disposição de todos para debater, gosto de criticar, mas gosto também de fazer, né? E para aqueles que estão nos ouvindo, você me apresentou muito bem, e você, evidentemente, deve ter se apresentado em outras lives, né? A professora Benizete não é só professora e advogada, viu? É uma grande artista, né? Poeta, pinta maravilhosamente bem. Agora então, só estou pintando as Fridas, só estou pintando Frida Kahlo, que é para arrumar a cabeça. Muito obrigado, foi uma honra enorme estar nessa conversa, viu? Muitíssimo obrigado mesmo, me coloco à disposição. Abraço, beijo a todos e a todas. Tá bom? A todos e a todas, e até a próxima live na semana que vem, quarta-feira, 19 horas, professora Fátima Santoro. Não percam para saber como é que está a sua situação aí para quem paga aluguel e de seus clientes. Até a próxima. Estarei aqui. Até a próxima. Um abraço.